Primeiro-Ministro está comprometido em encontrar soluções para os madeirenses e açorianos em termos de mobilidade. Em resposta a uma intervenção do deputado único do JPP na Assembleia da República, Luís Montenegro, deixou também o desejo de concretizar o projeto de ligação marítima em ferry entre a Madeira e o continente. Este Governo está muito comprometido com a mobilidade entre o continente e as regiões autónomas e entre as regiões autónomas entre si. Por isso mesmo, nós já promovemos uma diminuição dos custos que são suportados pelos residentes nas regiões autónomas nestas deslocações. Por isso, queremos simplificar também os procedimentos. Por isso, queremos, como também já tivemos ocasião de debater noutros momentos, em curso um processo para que as pessoas não tenham de adiantar o valor das suas passagens e depois ficar à espera de serem compensados por isso. E por isso estamos também empenhados em poder concretizar, havendo condições para isso, o projeto do ferryboat que muitas vezes o Sr. Deputado tem mencionado. Portanto, o nosso compromisso é um compromisso pleno e é um compromisso que já está parcialmente realizado e aquilo que não está, nós continuaremos a diligenciar. O deputado único do JPP, Filipe Sousa, apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação de um fundo de garantia para assegurar o pagamento direto do diferencial das passagens abrangidas pelo subsídio social de mobilidade. Filipe Sousa considera esta uma solução execuível, realista e pronta a ser aplicada. Se todos reconhecem que o Estado tem o dever, então pergunto, porquê é que constroem mais muros do que pontes? Porque é que aceitam uma vergonha que é um modelo de mobilidade que obriga os ilhéus a adiantar montantes que não têm, montantes que muitos nem sequer conseguem ganhar no mês de trabalho. O projeto de resolução que hoje apresentamos é claro e simples. No ato da compra, o residente paga apenas a parte não subsidiada. O restante deve ser assegurado de imediato através de um mecanismo operacional que não penaliza o passageiro, aquilo que designamos fundo de garantia, e é assim que se constrói a verdadeira coesão social, cultural e territorial. O que propomos é eliminar o atual escândalo, o de fazer dos madeirenses, dos porto-santenses e açorianos os bancos do Estado. Na sessão plenária, os deputados debateram igualmente uma proposta de resolução do Chega que recomenda ao Governo a criação de um mecanismo de garantia financeira que assegure que os residentes das regiões pagam apenas o valor fixo das passagens aéreas. A deputada Ana Martins afirmou que o subsídio social de mobilidade é uma obrigação do Estado. A coesão territorial não se proclama. É uma obrigação do Estado. Tem que estar presentes no dia-a-dia de todos os cidadãos, independentemente de onde vivemos. Hoje, mais uma vez, o Chega, perante esta Câmara, apresentou uma resposta à altura. Um modelo de garantia financeira permanente, automático e transparente, de forma a assegurar que os residentes destas regiões paguem apenas um valor fixo. Mas a grande novidade deste dia é que houve alguém que quis seguir o nosso exemplo, o Sr. Deputado Filipe Sousa, da JPP. Como assegura que as companhias aéreas não irão inflacionar os preços como costumam fazer? Durante a discussão dos diplomas, a deputada da Iniciativa Liberal, Angélica Teresa, defendeu que deve ser o Governo a regularizar as contas diretamente com os operadores aéreos. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era se não faria mais sentido ser o Estado a fazer essa regularização de contas diretamente com os operadores, em vez de estar aqui a criar instituições adicionais para fazer aquilo que é uma base cumpridora e não continuarmos a ter os insulares, como bem disse, a serem tesoureiros do Estado, porque nós aí concordamos e, portanto, a nossa pergunta era nesse sentido. Para que a criação deste fundo de garantia quando o Estado pode efetivamente acionar os mecanismos para pagar diretamente aos operadores? Há demasiado tempo que os residentes das regiões esperam por uma solução, é a visão da bloquista Ana Galvão. Os residentes da Madeira e dos Açores aguardam há demasiado tempo por uma solução sem burocracias e sem injustiças no seu direito à mobilidade. Isto é um problema, especialmente para os estudantes e para famílias com rendimentos mais fracos. Isto agrava os problemas de insularidade e desigualdade económica. O Bloco de Esquerda já apresentou várias vezes propostas sobre esta matéria.
A última, chumbada em julho pelo PSD, que continua na expectativa de uma resposta e de uma plataforma informática, que é uma mera desculpa burocrática ainda não concretizada. A deputada do PS Madeira, Sofia Canha, considera que as propostas apresentadas por JPP e Chega nada trazem de novo. Estas iniciativas, na verdade, não introduzem qualquer alteração substantiva ao modelo vigente, nem acrescentam nada de novo, diga-se que não tenha sido emanado do relatório do grupo de trabalho e do decreto-lei aprovado pelo Conselho de Ministros. Registra-se a boa intenção dos partidos proponentes, mas estas diligências servem apenas para satisfazer agendas partidárias. E aproveito, porém, para reafirmar que o PS partilha das mesmas preocupações e defende a simplificação do modelo. A deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, deixou outra sugestão. Defende que as ligações marítimas com a Madeira devem ser incluídas no subsídio. Em março, o Governo prometeu uma plataforma digital para simplificar e automatizar o processo. Gostaríamos de saber onde está essa plataforma e quando é que estará pronta. E não podemos esquecer que a mobilidade não se faz só pelo ar. Até 2019 existia transporte marítimo de passageiros entre o continente e a Madeira. Foi interrompido, mas continua a ser uma reivindicação justa. O LIVRE defende que este serviço seja retomado rapidamente e incluído no subsídio social de mobilidade. A deputada comunista Paula Santos lembra que há um projeto do PCP aprovado na Generalidade que é importante que avance. O PCP, em julho deste ano, a apresentar um projeto de lei da defesa dos direitos dos residentes das regiões autónomas no acesso ao subsídio social de mobilidade. Projeto que foi aprovado na Generalidade. E, portanto, ao dia de hoje em que estamos a fazer este debate, aquilo que se impõe é avançarmos em sede de especialidade neste processo legislativo e para que esta solução adiantada que possa, de facto, ver a luz do dia e resolver os problemas concretos com que os residentes das regiões autónomas estão confrontados. Portanto, é com surpresa que vemos este agendamento de um projeto de resolução, aliás, de dois que bem sabemos que são recomendações e em que não se faça aquilo que é de facto necessário neste momento, é centrarmos as nossas atenções e esforço neste processo legislativo na especialidade. O social-democrata Paulo Muniz alertou que nenhum dos proponentes perguntou às companhias se estão disponíveis para fazer o trabalho burocrático do Estado. Como aqui já foi dito, está em curso a implementação de uma plataforma por este Governo que tem 3 opções do ponto de vista do passageiro. Primeiro, as pessoas podem ser reembolsadas logo que façam a compra, não necessitando de terminar a última perna da viagem, como de resto o Governo bem disse. E ainda prevê um sistema de um crédito diferido exatamente para as pessoas que não têm a capacidade financeira para darem a totalidade do valor da passagem e serem ressarcidas. As propostas de resto que aqui são apresentadas ligam-se com a do PCP, que fez referência, e de facto, do nosso ponto de vista, estão feridas de constrangimentos graves e talvez impensados. E não vimos nenhum dos proponentes, quer o PCP, quer os 2 partidos hoje que apresentam projetos de resolução, perguntarem às companhias aéreas se estão na disponibilidade de fazerem o trabalho de filtragem, o trabalho administrativo, de garantir a elegibilidade para efeito de ressarcir os passageiros em nome do Estado. Propostas do JPP e Chega que estiveram ontem em discussão na Assembleia da República. O Governo Regional tem investido em vários projetos relacionados com a segurança alimentar, até porque a Madeira é capaz de funcionar como um laboratório natural. A Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil interveio esta manhã na 6ª edição da Conferência Internacional sobre Contaminantes Alimentares. À margem do evento, Micaela Freitas revelou que a Estratégia Regional de Alimentação Saudável será em breve readaptada à realidade local, graças a um estudo elaborado recentemente. Também para breve está o portal de nutrição. Nós temos diversos projetos, nós temos a Estratégia Regional para a Alimentação Segura e Saudável, temos um portal de nutrição que vai ser lançado brevemente, que é um portal dirigido aos profissionais, mas que através dele será possível observar e acompanhar a situação nutricional e alimentar da população da região autónoma da Madeira e também é um portal que vai permitir, no fundo, também enviar os planos alimentares para os utentes através de uma app, que é a app do cidadão. No
Começou esta manhã no Museu da Eletricidade a 6ª edição da Conferência Internacional sobre Contaminantes Alimentares, evento organizado pelo Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. O tema deste ano é Desafios dos Contaminantes Emergentes e Saúde Planetária, com a iniciativa a decorrer esta manhã. Chegou ao fim o ciclo de debates autárquicos da TSF Madeira rumo às eleições de 12 de outubro. Com a última paragem em Santa Cruz, os candidatos do JPP, coligação PSD-CDS e PS, explicaram as razões que os levaram a aceitar o desafio. Hélia Ascensão acredita que o JPP tem capacidade para continuar a apresentar trabalho desde o primeiro momento. A motivação para concorrer prende-se fortemente com 12 anos de muito trabalho, de muita aprendizagem, de muita resiliência, também ao lado de um homem, Presidente de Câmara, que eu acho que vai ficar na história pelas melhores razões, com todo um conhecimento e capital adquirido que eu verdadeiramente sinto que posso pôr ao uso no âmbito do desenvolvimento do Conselho, que conseguiria fazer muita coisa desde o primeiro momento logo a seguir à tomada de posse. Já Saturnino Sousa, pelo PSD-CDS, atira que os problemas estruturais de Santa Cruz persistem. Nos últimos 12 anos, nada foi feito. Eu fico quase um bocadinho triste por dizer isto, mas o que me fez aceitar este reto foi perceber que, após 12 anos da tal forma diferente de fazer política, Santa Cruz está exatamente no mesmo ponto que estava há 12 anos atrás. Saíram umas coisitas pelo meio, uns enfeites, uns flores, uns ursinhos a tocar piano, mas a verdade é que depois, em termos práticos e nas questões estruturais, está tudo no mesmo. O IDM continua por rever, a rede de saneamento básico continua a dar problemas atrás de problemas, a rede de águas tem 10 rupturas na mesma estrada no espaço de 2 meses e meio, e até mesmo aqueles projetos especiais, aquelas ideias diferentes, sei lá, por exemplo, os terrenos da Cancela que eram da Câmara e afinal o Tribunal já por 3 vezes disse que era do Governo, o IMI do aeroporto, que ninguém sabe muito bem se algum dia vai ser cobrado, mas pelos vistos não, os direitos de passagem da empresa de eletricidade da Madeira, que afinal não podiam mesmo ser cobrados, orçamento participativo, lançado como ideia fantástica da nova variação camarada e que nunca foi executado. É verdade que se pagou dívida, parabéns, mas até isso chega a uma altura que já não é razão para justificar coisa nenhuma. O socialista Pedro Diniz tem a certeza de que a solução não passa por governação PSD-JPP porque os problemas continuam por resolver. A nossa representatividade é aquela que o povo assim nos deu. Nestes últimos 4 anos foi a representatividade na Assembleia Municipal. O PS sempre teve uma atitude na Assembleia Municipal de uma oposição responsável, com propostas responsáveis e credíveis e com o espírito sempre de contribuir para a melhoria de vida dos santacruzenses. Nós temos tentado demonstrar que não é solução estes 50 anos de governação feitos pelo PSD e agora JPP. E existe alternativa. Eu desejava, com este executivo do JPP, que houvesse eleições autárquicas todos os anos. Porque é no ano de eleições autárquicas que aparecem projetos, aparecem reuniões de alterações de PDM, que aparecem propostas para a alteração da Frente-Mar, que aparece ATLs, que aparece orçamento para a reabilitação da rede de água e de saneamento básico. Portanto, aparece projetos para tudo. Ao longo de 3 anos e meio, parece que esquecem-se que estão a governar. Hélia Ascensão está preparada para este discurso da estagnação e riposta com números. E de facto já estou preparada para este tipo de discurso, porque também já fui a votos 3 vezes e todos os ciclos autárquicos, quem está lá não fez nada, o Conselho está estagnado, só o PSD que sabe governar. E isto é fácil de desconstruir, muito fácil. De um ponto de vista financeiro, temos números que estão na prestação de contas de 2024 que mostram clarinho como água que em 2014 a prestação de contas mostrava-nos que a receita efetiva era de 16 milhões e a despesa era superior em 2 milhões, era 18 milhões. A dívida na altura era 35 milhões e pagava-se a 1049 dias. Na altura, ninguém queria fornecer serviço à Câmara porque ninguém estava para esperar durante mais de 3 anos. 10 anos depois, a receita ascende aos 35 milhões, a despesa está 1 milhão abaixo da receita, fixada em cerca de 4 milhões, e a dívida nos 15 milhões. E hoje em dia pagamos a 28 dias.
Para além da recuperação financeira, a candidata do JPP deixou a garantia de que o partido deixou trabalho feito. Há duas coisas que eu aceito que digam que nós não fizemos. Nós realmente não aumentamos impostos nem taxas como éramos obrigados no âmbito do PAEL. Nem o preço da água, temos a água das mais baratas da região, portanto isso nós não fizemos. Mas fizemos muita coisa, e eu tenho que dizer isto, olha, reorganizamos equipas como já não acontecia há 20 anos. Fomos pioneiros em implementar a ecotaxa. Primeiro plano de iluminação pública da Madeira é nosso, está a ser copiado por outros municípios na região e temos grandes municípios a nível nacional a nos pedir cópia do regulamento. Lideramos a causa animal, temos o primeiro CRO, Centro de Recolha Oficial Animal, licenciado com a primeira veterinária nos quadros da Câmara. A recolha de resíduos, que precisa ser melhorada, sim, precisa de mais investimento, implementamos recolha seletiva porta a porta. Iniciamos um plano de revitalização e requalificação dos espaços públicos que carece de muito mais investimento, e eu sou a primeira a reconhecer, mas ninguém nos tira a renovação do Largo da Achada, nem o promenade dos Reis Magos. Saturnino Sousa louva a recuperação económica, mas lamenta as mentiras do JPP. É óbvio que em 2013 a situação financeira era complexa, ao contrário do que tanto se propalou na altura, portanto se falou nos 54 milhões de dívida, é mentira, foi mais uma das muitas que foram sendo ditas entretanto, não eram 54, mas assim um valor alto, 38 milhões. Houve um trabalho de recuperação financeira que foi feito, mas também é importante dizer que as receitas camarárias aumentaram substancialmente desde então. E aumentaram em função, por exemplo, das receitas do IMI, das receitas de licenciamentos. IMI no mínimo. Agora, a verdade é que pôs um conjunto de coisas que, mesmo com dinheiro, e estamos aqui a falar de 2018, e os números constam dos relatórios os anuários de gestão da própria Câmara, desde 2018 temos dotações orçamentais superiores a 30 milhões de euros. Com dotações orçamentais destas, com a possibilidade de fazer tanta coisa, há questões básicas, que são estruturais, para o desenvolvimento do Conselho, continuam por fazer. Fala-se agora com tanto orgulho em tanta coisa que está a ser feita, é que há 20 anos que não se fazia. Não me digam que nestes 20 anos, que é compreendido do PSD, é que nos últimos 12 anos quem governou a Câmara foi o JPP. E se mais não fez, foi porque não quis, não sou ou não fui capaz. Já Pedro Diniz lembra que há dívida no contencioso. Temos chegar a uma Câmara Municipal com uma dívida superior àquela que foi herdada pelo JPP há 12 anos. A dívida neste momento é de quanto? 15 milhões. Quanto é que está em contencioso? 24. Pronto, junto esses dois. Mas o contencioso... Agora o que eu quero saber... Então explicar às pessoas o contencioso é algo que está no Tribunal, que é dívida, que não é reconhecida pela Câmara. Ainda. Exatamente. Que não quer dizer que dê razão à Câmara. Mas pagaram o quê? Junto 15 aos 25. Junto. Dá quanto? 40. Assumindo que, e eu sou oficial de justiça, eu trabalho no Tribunal, nem sempre as decisões são aquelas que nós queremos. Mas o que é facto é que neste momento estão 25 milhões de euros. Eu acho que são 35, o contencioso é 35. Eu acho que vou chegar à Câmara como Presidente de Câmara, se o Tribunal nos disser isto é tudo para vocês pagarem. Mas, custas judiciais, eu vou chegar à Câmara com uma dívida ainda superior àquela que o JPP diz que recebeu. A retórica que vem sendo dita. Não, nós temos que ser sérios naquilo que estamos a dizer. E naquilo que vamos prometer. A Câmara teve 200 milhões de euros. Os orçamentos todos estiveram à disposição, 200 milhões de euros. Obviamente que há contas para pagar, mas como disse aqui a candidata Hélia Ascensão, que todas as receitas são superiores às despesas. Portanto, houve dinheiro para fazer investimento. Qual foi o investimento que foi feito? E assim terminou o ciclo de debates autárquicos da TSF Madeira. Na noite de ontem, às 11h20, foi sentido um sismo de magnitude 4.0, mais tarde corrigido pelo IPMA para 3.9 na escala de Richter, em alguns pontos da Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo teve epicentro a cerca de 12 km da Deserta Grande e a 10 km de profundidade. Acabou por ser mais sentido, precisamente na zona leste da Madeira, havendo vários relatos desse facto no Caniçal, Machico, Santa Cruz e Canice, mas também no Funchal e ainda no Porto Santo. Diz a Proteção Civil que este sismo não causou danos pessoais ou materiais. 2 réplicas de baixa magnitude ocorreram durante a madrugada desta quinta-feira.